Olá, uma boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais do São Paulo Futebol Clube, pelo YouTube. Vamos então dar início à entrevista coletiva do técnico Hernan Crespo, após a vitória por 2-0 sobre o Santo André. Primeira pergunta, repórter Aline Fanelli, Rádio Band News FM. Boa noite, Crespo. Eu queria, por favor, que você falasse primeiro do Vitor Bueno. Qual característica que você viu nele que te fez pensar em mudar o posicionamento que ele vinha jogando? E também sobre o time, no segundo tempo, a gente pôde perceber um time muito mais rápido, mais objetivo. Você pediu um ritmo mais acelerado no intervalo? Boa noite. Sí, sí, eu pedi isso porque vi que o jogo era um pouco lento. Crespo, desculpa te interromper. Peço a gentileza que você reinicie a sua resposta. A sua conexão está no mudo. A gente precisa dar início de novo à sua resposta, por gentileza. Precisa que o microfone dele seja tirado do mudo, pessoal. Se sente, sim? Sim? Você sente? Continua mutado o microfone dele. Agora sim, Crespo, obrigado pela atenção. Sim? Boa noite, boa noite. Sim, eu pedi de acelerar o segundo tempo porque veia que estava da possibilidade de poder aumentar o resultado. Precisávamos atacar a profundidade e estava faltando um pouco. E para Víctor Bueno, eu vi características que podem ajudar a ele, ajudar ao time. É uma posição nova. É um desafio. Eu tenho uma ideia. Propuse a Víctor Bueno esta ideia. Ele aceitou e está fazendo muito bem. Repórter Marcelo Lima, Rádio Energia 97. Hernan, boa noite. Falando um pouquinho ainda do Daniel Alves, que a cada jogo que passa, ele jogando ali pela ala direita, o seu futebol fica cada vez melhor, né? Aquele futebol que fez lembrar o Daniel Alves, que todos nós conhecemos e que o tornou famoso no mundo. A cada jogo que ele faz de forma brilhante nessa posição de origem, que ele não vinha atuando no São Paulo, lhe deixa mais difícil de tirá-lo dessa posição quando você tiver todos os titulares à disposição? Sim. Penso que sim, porque hoje Daniel está jogando muito bem nessa posição. Creo personalmente que é o melhor lateral do mundo, mas de muito tempo esta parte. Está confirmando isso todos os dias. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Crespo, boa noite, parabéns pela vitória. Crespo, não sei se você tem essa informação, mas hoje, com a vitória do São Paulo, você igualou o melhor início do século de técnicos, né? O mesmo percentual, o mesmo aproveitamento do Cuca em 2004, né? E quando você chegou, muitos torcedores talvez tinham dúvidas do que seria o seu trabalho. A própria imprensa também, vale ressaltar isso, a própria imprensa tinha dúvidas sobre isso. Queria que você fizesse uma avaliação do primeiro dia até hoje. Qual que é a evolução que você vê e o que você também já pode falar, espera um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais dali. Por favor, Crespo, muito obrigado. El récord, no pienso en eso. Y si igualamos o superamos o récord, es mérito de los jugadores, de los atletas. Después es un equipo en constante evolución. Estamos en el
comienzo de una temporada, falta mucho. Todo esto apenas comenzó. Eduardo Afonso, canais ESPN. Crespo, boa noite. Quando você chegou ao São Paulo, o Rojas vinha ainda sendo um grande ponto de interrogação. A gente não sabia se ele estava totalmente recuperado, se ele jogaria em alto nível, e por isso a diretoria só estendeu o contrato dele até o final desse Campeonato Paulista. Hoje, observando ele jogar, observando ele treinar diariamente, você tem segurança para indicar à diretoria uma prorrogação desse contrato, uma extensão desse contrato até o final da temporada ou até o ano que vem? Você está totalmente seguro que o Rojas está plenamente recuperado? Rojas es un jugador importante hoy. El futuro veremos. El mercado está abierto, el mercado no está fechado. Como el fútbol es dinámico, hoy todo bom. Mañana tal vez no. Día a día. Todos tenemos que conquistar un espacio en São Paulo día a día. Thiago Fernandes, Portal UOL. Crespo, boa noite, parabéns pela vitória. Fica parecendo nos jogos do São Paulo que você já tem domínio completo sobre o elenco, que você conhece todos os jogadores e tem esse domínio completo de fato sobre o elenco. Para você, Crespo, já existe uma sinergia completa? Ainda precisa ajustar alguma coisa nesse time do São Paulo? Porque você muda os jogadores e consegue montar um time forte. Você coloca um time repleto de reservas e o time continua forte. Eu queria saber para você o que falta, na verdade, ainda ali para que o São Paulo tenha totalmente a sua cara. Falta tiempo. Nosotros continuamos a trabajar en este modo, con la disposición de los atletas, porque no es casualidad. Cuando uno puede mudar de jugadores, pero la identidad es la misma, el mérito de los atletas. Después, es justo pensar y soñar, pero yo voy día a día. Solo el tiempo va a decir qué tan grande y qué tan buenos somos todos. André Hernan, TV Globo. Hernan, boa noite. Eu estava atrás do gol acompanhando o jogo e eu vi o Daniel Alves aos 43 minutos do segundo tempo gesticulando, falando com o Luciano, falando com os jogadores lá da frente, num jogo em que você já tinha uma semana, já vem de 2 semanas de muitas partidas e, evidentemente, muitas vitórias. Ter um jogador do tamanho do Daniel Alves num jogo em que ele já até, de repente, poderia ter baixado a guarda, segurado um pouquinho mais, com vontade, querendo mais, de que maneira o treinador se beneficia de um jogador desse tamanho e querendo mais? O exemplo que ele pode ser para os outros, de você ter um jogador, se o Daniel Alves está dessa maneira aos 43 do segundo tempo, os outros também podem se motivar. Você se beneficia, se aproveita de alguma maneira como treinador de um jogador querendo mais como o Daniel Alves? Se beneficia São Paulo. Yo acredito que tener un jugador dentro del elenco como Dani Alves es fundamental. Personalmente no me sorprende, porque si él llegó a jugar al nivel que ha jugado y a ganar todo eso que ganó, es por un motivo. Y si nos pensamos en querer ganar y ser competitivos, es cuestión de escucharlo constantemente a Dani Alves. Marcelo Bacejo, Gazeta Esportiva.
Boa noite, Crespo. Parabéns por mais uma vitória. Minha pergunta é em relação aos critérios usados para definir o time que jogou hoje, né? O São Paulo vem de uma dura sequência de jogos, mas é claro que também que deve ser levado em consideração as características do adversário. O que mais pesou para a escolha desse time que mesclou jogadores titulares com alguns outros reservas? Pesou mais as características do Santo André ou a necessidade de preservar alguns atletas por causa do grande desgaste aí causado nos últimos jogos? Obrigado. Un poco de todo. Un poco la característica de Santo André, un poco fisiológicamente pensar que alguien debe descansar, alguien puede jugar 2 partidos consecutivos. También la tranquilidad de poder prácticamente fechar una historia y clasificarse para cuartas. Nós no queremos dejar la oportunidad de fechar esta clasificación y pensamos, como siempre, en poner lo mejor dentro do time, dentro del campo. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Boa noite, Crespo. Eu queria falar sobre o sistema defensivo do São Paulo, sobre os 3 zagueiros que jogaram hoje, o Miranda, o Arboleda e o Bruno Alves, mas no sentido de eles iniciarem as jogadas ofensivas. Hoje você não teve o Léo começando a partida, e a gente sabe que o Léo tem uma característica de ajudar demais nessas construções de jogada. Que tipo de ajustes você precisou fazer para ter uma zaga como essa e não perder qualidade ofensiva no time? Obrigado. Todo eso que se está haciendo es el aprovechamiento de 2-3 semanas de trabajo que paró el fútbol. Solamente recordar, porque que los jugadores deban lembrar eso que se ha trabajado tanto, porque no tenemos mucho tiempo de un juego a otro. Es solo probar a hacer eso que hacemos en pasado, en las 2, 3, 4 semanas que paró el campeonato. Evidentemente, los atletas tienen buena memoria. Eduardo Rodrigues, GE. Globo. Boa noite, Crespo. Crespo, eu destaquei uma frase que você disse aqui na coletiva, que foi a seguinte: todos temos que conquistar o espaço no São Paulo dia a dia. E a gente percebe que você ultimamente tem colocado alguns jogadores no banco, no time titular, alguns do time titular vão para o banco. Surpreendeu muito a escalação, né, com o Lisieiro e com o Benítez na Libertadores. Eu queria perguntar para você se hoje você vê que o São Paulo tem 2 times, um time A e um time B, e como administrar isso dentro de um elenco tão grande e com peças que você vai achando aí no São Paulo. Obrigado. Tenemos un solo São Paulo. Todos juntos. Un grupo, un elenco. Todos. Ninguém es más importante de otro. Sí, somos personas diferentes. Sí, hay modos de hablar con uno que con otro. Sí, es importante entender que el pasado es muy importante, pero para mí es fundamental el presente y eso que se pretende del futuro. Estoy muy feliz y muy tranquilo por el trabajo que están haciendo, pero sé perfectamente que va a iniciar un momento durísimo, muy duro y muy difícil durante mayo. Entonces debemos prepararnos todos, porque va a precisar de todos. Encerramos então a entrevista coletiva do técnico Hernan Crespo. Obrigado a todos que nos acompanharam pelo YouTube, a vocês jornalistas, e uma boa noite. Boa noite. Boa noite.